Alguns estudos apontam que cerca de 10% das crianças brasileiras estão com sobrepeso ou obesas. Esse índice se aproxima muito ao dos países desenvolvidos, que tem cerca de 15% das crianças com obesidade. Logo, o Brasil, que era um país dos desnutridos há pouco tempo atrás, hoje vem enfrentando esse problema da obesidade infantil. Nós viemos aqui no Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo conversar com o Dr. Severino Dantas Filho, ele que é pediatra e nutrologista pediatra. Vamos lá conhecer as informações que ele tem. Dr. Severino, um prazer receber o nosso TV Ciência. Obrigado. Primeiro vamos começar por aí, doutor Severino. Há alguma diferença entre a obesidade e a obesidade infantil? A obesidade no adulto infantil? Ou é a mesma obesidade, é o mesmo índice de gordura ou de peso acima do normal? É praticamente a mesma coisa, só no sentido de que criança, né, tem um peso diferenciado do adulto, evidente, mas os índices são mais ou menos parecidos. Hoje tem uma tabela que faz a colocação como a criança está crescendo, tem peso, estatura, e através dessa tabela se faz o índice de massa corpórea. Se faz da mesma maneira que se faz para o adulto. Então hoje tem como fazer isso desde da criança pequena, para a gente poder detectar algum problema que possa já estar sendo um alerta para o futuro, uma criança que pode já estar com sobrepeso, chegar à obesidade, que é o grande mal do mundo inteiro. De hoje em dia. Num país como o Brasil, né, que até pouco tempo atrás era um país, né, conhecido mundialmente pela grande desnutrição infantil. E hoje a inversão, está crescendo a obesidade. A nível de obesidade, está a média de 10%, 12%. Está chegando ao nível da população do primeiro mundo, por exemplo, americano, que é em torno de 15%. Então, realmente é um problema sério que nós temos que enfrentar. Não só profissionais de saúde, mas toda a população tem que estar ciente, consciente e fazer mudança nos hábitos alimentares das crianças. A obesidade atinge qual classe social, doutor Severino? Todas. Todos? Hoje não é aquela criança de um padrão social mais elevado que tem obesidade também, o padrão mais baixo também pode ter pelos hábitos também inadequados que eles estão adquirindo. A principal causa da obesidade ainda é a má alimentação, Sim, a falta de um exercício físico? Falta de uma educação, vamos dizer assim, alimentar mais adequada, que deve começar na gestação, em relação à criança, né? É a gestante que deve ser orientada não só pelo profissional que a estar atendendo o obstetra, mas também ter o apoio de uma equipe multidisciplinar que possa ajudá-lo e fazer uma orientação alimentar adequada para essa gestante, para que ela possa seguir uma gravidez adequada, ter um neném bem em termos de peso e estatura, e essa criança começar a ir entrando no pediatra com aleitamento materno. Quer dizer, hoje já tem como acompanhar durante a gestação se aquele bebê está em peso? Sem dúvida. Sim, hoje com a tecnologia, hoje tudo isso pode ser feito e o profissional tem que estar atento, e esse apoio multidisciplinar, né, é muito importante. Então quer dizer que a preocupação com a obesidade infantil começa lá na gravidez. Quer dizer, não só a obesidade infantil, mas toda a obesidade, Sim, né, claro, de todas as faixas etárias. Começa lá na gravidez. E com o aumento da expectativa de vida do brasileiro? Hoje a criança que nasce hoje, a expectativa é que ela viva 100 anos. Mas a gente analisando a comunidade hoje como um todo, no sentido de os erros, os alimentos inadequados que estão proliferando cada vez mais, os fast foods estão aí, como a alimentação do dia a dia das nossas crianças, talvez não chegue a 100 anos, ou chegue com muita doença da obesidade, hipertensão, diabetes, né? Tudo isso esses podem ser fatores que podem trazer complicações, trazendo para a criança um futuro não muito adequado, porque tem mais uma coisa importante, atividade física. Quando é que vai fazer atividade física com a criança, né? Quando é que começa? Faz atividade física, né? Espero que sim. Mas olha só, a partir dos 6 meses a gente pode começar a fazer atividade física para a criança? Sim. O quê? Natação. Isso é uma atividade excelente em todos os sentidos para a criança, mexe com todo o seu organismo. Então, já com 6 meses de vida... Agora tem locais capacitados para fazer essa atividade física principalmente natação. Isso, natação. Um dia que ela vai crescer, ela pode mudar esse tipo de atividade para cada faixa etária. Mas isso e não só atividade física para ela, e manter a alimentação também adequada. Aleitamento materno. De 0 a 6 meses nasceu o leite materno,
e que deve ser continuada até 6 meses. Tanto isso é verdade que a Prefeitura de Vitória foi a primeira prefeitura do Brasil que adotou a licença maternidade de 6 meses. Foi um ganho para toda a comunidade de funcionários da prefeitura, que o Estado também, depois de certo tempo, adotou. As empresas privadas ainda, algumas sim e outras não. Uma bobagem. O benefício que traz para a profissional que trabalha nessa empresa vai trazer benefício para ela, para a família dela e para a própria empresa. Doutor Severino, alguns países, principalmente países desenvolvidos, até proíbem, né, o leite integral, por exemplo, para criança abaixo de 1 ano de vida. Sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria, eu faço parte do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, e o departamento fez uma cartilha, tem publicações que coloca junto com a Associação Americana de Pediatria, a europeia, de que a criança até 1 ano não deveria tomar leite integral. Deveria tomar uma fórmula infantil, que é uma fórmula adaptada, numa adequação melhor em termos de proteína, de gordura, para a criança que, porventura, não possa receber o leite materno. Então, na impossibilidade do leite materno, ela teria que tomar fórmula. Pelo menos até o 6º mês, o ideal até 1 ano. E mais ainda, o leite integral pode levar a criança a fazer uma anemia, que é um grande problema hoje, a nível mundial, de anemia na criança de 6 meses aos 3 anos de idade. Os açúcares refinados também são um problema hoje. Vários trabalhos têm mostrado que esses açúcares refinados eles entram rapidamente na circulação e podem causar alteração nas artérias, processos inflamatórios e pode ser um fator predisponente de problemas cardíacos, de hipertensão principalmente. Então é muito importante usar pouco açúcar, pouca gordura e pouco sal. Famílias de pais que têm problemas de hipertensão, de obesidade, que já tem o colesterol elevado. Eu pego meu menino, já com 3, 4 anos, vou analisar como é que ele está nessa parte colesterol e tem surpresas interessantes. O menino está magrinho, bem colesterol de 200 e tanto, triglicerídeos de quase 300, porque o problema familiar também é importante. Então, não podemos deixar de alertar nesse sentido. Fazer uma avaliação de como a família se comporta na sua saúde, como é que é a saúde dessa família. E a escola, doutor Severino? A família é fundamental, o comportamento, o exemplo. Eu acho que é um local importante de educação. Eu me lembro, há muito tempo atrás, que em algumas escolas eles compravam coisas que vinham todas elas enlatadas. Salsichas, linguiças, aos almôndegas. Então hoje acabou. As escolas compram o alimento e tem mais uma coisa importante. Toda escola tinha que ter uma nutricionista, para que ela possa orientar melhor. Ainda não chegou a esse ponto de dar o Estado, por exemplo, tem realmente, abriu bastante, a Prefeitura de Vitória também, mas devia ter quase em todas as escolas. A presença do nutricionista. Para orientar a alimentação adequada para todo mundo. Doutor Severino Dantas Filho, né, médico, pediatra, nutrologista pediátrico. Muito obrigado, doutor Severino, pela atenção, pelas informações. Nós é que agradecemos. O número de pessoas com excesso de peso tem crescido a cada ano no Brasil. O pior é que cresce também a obesidade infantil em nosso país. Como vimos, uma boa alimentação, aliada à prática de exercícios físicos e conhecer como eram nossos pais e avós, é um bom caminho para evitar a obesidade e ter uma vida saudável. São as dicas do nosso programa de hoje, que está chegando ao fim. Espero que você tenha gostado. Dê sua opinião e ajude a escolher os próximos assuntos do TVE Ciência. Acesse www.tvesciencia.com.br. Tudo de bom para você e até o nosso próximo encontro.